Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Uma palavra de Deus para a sua vida e no final ele vai orar por você. Meus amados irmãos e irmãs, ungidos de Deus, a quem vos saldo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração nessa hora do ungido. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para orar pelos enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Eu estou aqui por um chamado. Por isso, antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma palavra que diz que a noite vai passar. Sabe, filho, quando você crê e sabe que é amado, você passa pela noite escura no descanso do Senhor. Todos nós passamos por estações e tempos em nossa vida. Existe uma estação especial de visitação do Senhor. É verdade que Ele sempre está conosco e nunca nos deixa. É verdade que somos habitação dEle, mas precisamos admitir que há estações em que precisamos sentir mais o seu fluir. Nessa ocasião, é fácil orar e receber revelação na palavra. Os frutos brotam em abundância. Temos grande disposição para servi-lo. Mas há outros momentos em que, queiramos ou não, fazem parte de nossa vida. Todos nós, em algum momento, vamos passar por noites sombrias e escuras. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a isso. Mas a promessa do Senhor em Apocalipse é que chegará o dia e que não haverá mais noite. Apocalipse, capítulo 22, verso 5. Talvez você esteja passando por um tempo de lutas e de lágrimas. A depressão tenha assaltado o seu coração. Você não consegue entender o que está acontecendo. O Senhor sabe o que você tem passado. Este é um tempo de noite sombria. No Salmo 16, verso 7 diz: bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Quando você estiver no meio da noite, lembre-se que no meio, mesmo nessa circunstância, o Senhor vai instruí-lo. Você precisa saber que o Senhor quer ensiná-lo nessas situações. Muitas vezes nós somos mesmos o problema. Nós mesmos fazemos a bagunça e não sabemos como sair dela. Na maioria das vezes, porém, a crise da noite que atravessamos é resultado do ataque do diabo. Nós estamos numa guerra espiritual e essa é uma das razões porque no céu não haverá noite e porque não haverá mais inimigo. Tende bom ânimo, a noite vai passar e a alegria vai encontrá-lo pela manhã. A promessa é que, ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. A alegria vem porque ela é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus. Abraão foi justificado à noite. Em Gênesis 14, nós lemos que Abraão teve uma grande vitória. Ele e os seus 318 homens haviam vencido o exército de 4 reis. Aquilo havia sido sensacional. Na volta da batalha, Melquisedeque veio ao encontro com pão e vinho, e ele abençoou Abraão em nome de Deus, o Altíssimo. E Abraão, cheio de gratidão, entregou o dízimo de tudo. Abraão estava como um crente em fim de conferência, cheio de fé e alegria. Todavia, no capítulo 15, o Senhor vem ter com Abraão e lhe diz: não temas, eu sou o teu Deus, o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Há 2 coisas que precisamos atentar aqui. A primeira é que Abraão estava com medo. O Senhor lhe diz: não tenha medo quando você está sentindo medo. Mas por que, pastor, que Abraão estaria com medo depois de uma vitória tão grande? Ele havia derrotado 4 reis. Abraão talvez tivesse pensado que esses generais estariam organizando contra-atacá-lo. E nesse momento, o Senhor aparece numa visão. A visão era de um escudo, não um escudo do tipo Capitão América, mas um escudo que protegia todo o corpo. Abraão certamente estava angustiado, sem dormir, mas o Senhor dá-lhe uma visão de um escudo,
guardando. Hoje, nós somos filhos de Abraão e podemos desfrutar da mesma promessa de proteção. À noite, quando você estiver sob o ataque, sem conseguir dormir ou sentindo-se amedrontado, saiba que o Senhor é o seu escudo para protegê-lo. Receba um cântico durante a noite. Jó diz que o Senhor nos dá cântico de vitória durante a noite. Jó 35:10. Na palavra de Deus, a noite é um símbolo de luta, provação e tristeza. No Salmo 77:6, mas a noite não é só um símbolo, mas ela pode ser muito angustiante e insolene. Mais adiante, o Senhor conduz Abraão para o lado de fora, para ele contar as estrelas. E nesse momento, ficamos sabendo que era noite. Nossos maiores desafios são durante a noite. A noite costumam ser severas. Sofremos com insônia. É o momento em que sentimos mais depressão e medo. Quando estamos doentes, é o medo que a febre e a dor parecem mais lacitantes. A palavra do Senhor declara que Abraão creu em que Deus disse, e isso foi imputado para a justiça. No meio da noite, cercado de pensamentos e de angústias e medo, Abraão creu na palavra do Senhor. E ele foi justificado pela fé durante a noite. Foi um momento sombrio de uma noite escura que ele creu no Senhor. Por isso foi justificado. À noite com leões. A palavra de Deus nos conta que Daniel passou uma noite escura. Foi uma noite longa, deitado com leões. De maneira simbólica, todos nós enfrentamos leão durante a noite, uma enfermidade, uma crise conjugal, financeira ou até espiritual. Todos nós dormimos com os leões de alguma maneira. Você conhece a história. Daniel tinha um grande favor da parte do rei Dário. E ele se destacava entre os seus oficiais do rei, que pensavam em estabelecê-lo como primeiro-ministro sobre todo o império. Isso despertou o ciúme e a inveja dos oficiais, que passaram a tramar contra Daniel. Mas porque mais que tentasse, não lhe achavam falha em Daniel, pois ele era irrepreensível em todas as suas coisas do reino. Aqueles homens, então, perceberam que a única maneira de acusar Daniel seria por meio da sua devoção a Deus. Eles observaram a Daniel de joelhos, orava diariamente 3 vezes ao dia, no quarto de cima de sua casa, com janelas abertas. Aqueles oficiais foram e pediram ao rei, durante um mês, qualquer homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. Eles sabiam com certeza que Daniel não iria parar de orar a Deus. Então, essa era a maneira de derrubá-lo. Havia algo peculiar sobre a lei dos medos persas, é que uma vez sancionada pelo rei, uma lei não podia ser revogada. O mais impressionante é que, mesmo depois de ficar sabendo a respeito do decreto, Daniel continuou orando no quarto de cima da sua casa, com as janelas abertas, exatamente como costumava fazer. Aqueles homens foram e acharam Daniel orando. Imediatamente foram ao rei e o lembrando do interdito real de que seria lançado na cova dos leões qualquer um que orasse a um Deus que não fosse o rei. Quando o rei ouviu essas coisas, ele ficou penalizado por Daniel e se empenhou de todas as formas para salvá-lo da condenação. Mas a lei dos medos persas não poderia ser alterada e nem revogada. Assim o rei não teve outra alternativa senão ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Lá em Daniel, capítulo 6, do verso 1 ao 16, Daniel foi lançado na cova e esteve ali durante toda a noite. Foi a noite escura da provação, mas no fim o Senhor o livrou. E porque Daniel foi livrado no meio da noite, assim como Abraão, Daniel venceu a noite escura, unicamente porque creu no Senhor. Daniel 6:23. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Quando você estiver passando pela noite escura e não conseguir compreender o que está acontecendo, simplesmente creia, e nada a fazer a não ser crer. Os seus amados recebem enquanto dormem. A maior parte dos salmos foi escrito por Davi, mas no Salmo 122, 27, foi escrito por Salomão. É inútil se levantar de madrugada, repousar tarde
comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aleluia! O Senhor diz que é uma vida assim é inútil ser vivida. Essa não é a vida que Ele planejou para nós. Precisamos descansar a nossa alma e dormir, descansando no Senhor. A promessa é que o Pai, aos seus amados, dá enquanto Ele dorme. Por isso, nessa hora, eu quero orar por você que está passando por lutas, por tribulações, porque Deus vai te dar a vitória. O Senhor está atravessando a noite escura e disse que devemos partir o pão quando atravessamos a noite escura. Quando o pão, você partir do pão, lembre que você é amado e aos seus amados Ele dá enquanto descansa. Pai, nessa hora, eu oro por todas as pessoas que estão atribuladas, que estão, ó Deus, ansiosas, angustiadas. Nessa hora estão depressivas e não sabem o que fazer da sua vida. Eu oro ao Espírito Santo que venha remover toda angústia, toda tristeza, todo vazio no seu coração, derramar sobre ela a tua alegria, a tua paz, dar a elas a tua vitória. E eu creio no Deus poderoso, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Daniel, é o Deus que vai dar a vitória para você. Não pense que acabou, porque fim só o Senhor pode decretar. Receba essa palavra, receba essa oração e tenha sua fé ativada no Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.